Olá, bem-vindo! Na aula de hoje, nós vamos ver o cálculo do π. Antes da gente começar, deixe o seu joinha e se inscreve no canal. O cálculo do valor do número π teve como pioneiro o matemático e físico Arquimedes, nascido no ano de 287 a.C. em Siracusa. O seu método está descrito na sua obra A Medida da Circunferência e é conhecido como método da exaustão. Antes da gente mostrar o método do Arquimedes, vamos relembrar a definição de π. Os matemáticos gregos e antigos matemáticos indianos já haviam percebido que numa circunferência o valor da divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, independente das suas medidas, era sempre uma constante. E essa constante foi chamada de π, que representa a razão entre o comprimento da circunferência sobre o diâmetro. Lembrando que o diâmetro é equivalente a 2 vezes o raio. O método de Arquimedes, ele colocava polígonos inscritos numa circunferência e tentava calcular o perímetro desses polígonos, aproximando o valor desses perímetros ao valor do comprimento da circunferência. No nosso caso, aqui na tela, nós temos um hexágono de 6 lados inscrito numa circunferência. Do centro da circunferência até os vértices do hexágono, nós temos o raio da circunferência, que normalmente nós padronizamos com o valor 1 para facilitar os cálculos. Então, se nós ligarmos todos os vértices até o centro, nós vamos dividir a circunferência em 6 partes, devido ao polígono inscrito nela. Então, vamos tomar o triângulo que está mais embaixo e vamos fazer a seguinte observação. O ângulo desse triângulo, que é um triângulo equilátero, porque os dois lados que equivalem ao raio da circunferência têm valor 1, ele mede 60 graus. Por que 60 graus? Porque se eu for fazer a medição do ângulo em torno do centro da circunferência, nós vamos ter 360 graus. Como o polígono está dividindo a circunferência em 6, 360 dividido por 6 dá 60 graus. Nós queremos calcular o valor do lado A deste polígono. Para isso, nós vamos usar um artifício que nós vamos ligar o centro da circunferência até o lado, formando um ângulo de 90 graus. E assim nós podemos utilizar já os nossos conhecimentos de trigonometria. Se o ângulo do triângulo que dá 360 graus, aqui foi dividido ao meio. Então, cada lado ficou com 30 graus. Como é uma linha perpendicular, ela divide o lado em duas partes iguais, A sobre 2. Sabendo que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o seno desse ângulo 30 graus vai ser igual
ao lado A sobre 2 sobre 1. Como está sobre 1, que é o valor da hipotenusa, nós não precisamos escrevê-lo. Então, vai ficar somente A sobre 2. Por isso, utilizamos a padronização do raio como sendo 1. Depois, podemos generalizar para todas as circunferências. Então, o lado A vai ser igual a 2 vezes o seno de 30. O comprimento vai ser o A vezes 6, no caso deste hexágono. Então, sabendo que o π é o comprimento sobre 2 vezes o raio, como o raio é 1, aqui no denominador vai ficar somente 2. E como o número de lados é 6, o comprimento vai ser 6 vezes 2 vezes o seno de 30 graus. Podemos fazer a simplificação e vamos ter que, para esse caso do polígono, nós vamos ter uma aproximação que o seu perímetro vai ser o próximo ao da circunferência. Utilizando essa aproximação e colocando na fórmula de que o π é o comprimento dividido por 2 vezes o raio, nós vamos ter 6 vezes seno de 30 graus. Neste caso, o seno de 30 graus é meio, então o π vai dar 3. É um valor impreciso, porque nós conhecemos o valor de π como 3,1415. Os valores atuais, usando os processos de computação que nós temos, já calcularam mais de 60 trilhões de casas depois da vírgula para o π. Mas o nosso caso aqui é um arredondamento inicial. Então, nós podemos generalizar essa fórmula do π como sendo π igual a n, que é o número de lados do polígono inscrito, vezes o seno do ângulo alfa dividido por 2, onde alfa é o ângulo do triângulo que é formado internamente, que a gente encontra dividindo 360 pelo número de lados do polígono. Agora, basta que a gente vá colocando polígonos com maior número de lados. Então, nós podemos agora passar para uma próxima fase e utilizar um octógono com 8 lados. Usando já a nossa fórmula, o π vai ser igual ao número de lados vezes o seno de alfa sobre 2. No caso, como tem 360 graus dividido por 8, nós vamos ter que o alfa vai ser 45 e o alfa sobre 2 é 22,5. Então, o π vai ser igual a 8 vezes o seno de 22,5 graus. Isso vai dar aproximadamente 3,061. Já está mais próximo do valor 3,1415 conhecido. Foi assim que Arquimedes fez. Como ele não tinha os processos de calculadora, nem computador que nós temos hoje, ele fazia um polígono inscrito e um circunscrito e achava um intervalo onde o π pudesse estar inserido. No nosso caso, é só para conhecimentos. Estamos utilizando somente o polígono inscrito.
Arquimedes fez até o polígono de 96 lados. Mas se nós observarmos um polígono de 24 lados, já está bem próximo da circunferência. O nome desse polígono é o tetracosságono. Para facilitar a nossa conta, nós podemos utilizar uma planilha. Então, observe a planilha. Para o caso do Arquimedes, que foi até 96, ele encontrou um valor próximo de 3,141031951. Em 768 lados, observamos que o valor já dá 3,141583892, bem mais próximo do valor de π que nós conhecemos. No exemplo que nós vemos do octógono, o valor de π encontrado seria 3,061, como a gente já havia mostrado. Para 24 lados, que é o tetracosságono, já dá 3,13262861,3. E assim poderíamos ir fazendo até encontrar a precisão que nós quiséssemos. Com nossos recursos computacionais, é possível, até usando a planilha do Excel, encontrar valores bem próximos. Mas existem métodos, atualmente, bem mais rápidos e mais avançados do que o método do Arquimedes. Mas o Arquimedes foi o pioneiro, foi o primeiro que fez esse cálculo do π. Até a nossa próxima aula.